Olá, meus queridos do sétimo ano A! Começando a nossa aula de segunda-feira. Mais uma semana, graças a Deus. Nessa semana, iremos fazer uma revisão de conteúdos. Sim, isso é muito importante, uma recuperação contínua. A reflexão de hoje, ela traz o seguinte: louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34, 1. Isso mesmo, louvar a Deus, mesmo diante de situações difíceis, de problemas, algo que aconteceu que não gostamos muito, mesmo assim, louvar a Deus faz bem. Não se esqueça disso, louvar a Deus, agradecer a Deus. E comece hoje agradecendo por mais uma semana. Bom, como eu já havia falado, faremos uma revisão. Sétimo ano, é muito importante que vocês façam os exercícios, que vocês revejam os conteúdos. Matemática é assim, precisa ser revisto. Então, vocês vão rever o que, na verdade? Vocês vão rever as formas geométricas espaciais, dentre elas os poliedros e os não poliedros. Vocês vão rever os números negativos, e aí nós temos o conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros, que começa, ele vem dos infinitos negativos e passa pelo zero, claro, e vai para os infinitos positivos. Vocês também farão uma revisão das operações com esses números, adição, subtração, multiplicação, divisão e com as regrinhas de sinais, tá? E vocês também vão rever o plano cartesiano com um parzinho ordenado X, eixo das abscissas, e Y, eixo das ordenadas. Bem, vocês verão que ao longo da lista de exercícios terão páginas para que vocês possam pesquisar. Sim, nessa aula de hoje não haverá aquele vídeo explicativo de conteúdos que vocês já estão acostumados, porque ia ficar muito longo esse vídeo, tá? Iam ser vários vídeos juntos, então não coloquei. Mas coloquei as páginas para você pesquisar, caso não se lembre, ok? E também vou estar fazendo uma breve síntese com vocês dos conteúdos, tá joia? Me acompanhe então. Como eu já havia falado, eu quero explicar alguma coisa nessa revisão, principalmente no que diz respeito ao conjunto dos números inteiros, que é o que trabalha os negativos e os positivos. É porque a professora percebe que é nesse conjunto que os alunos têm um pouco mais de dificuldade. E como nós não estamos dentro da sala de aula, não estou vendo vocês ao fazerem exercícios, fica mais complicado da professora saber onde está essa dificuldade. Mas eu vou tentar solucionar isso com essas explicações, tá bom? Primeiro, a gente tem a representação desse conjunto. É a letrinha Z, tá? Ele começa nos negativos, infinito negativos, passa pelo zero e vai para o infinito positivos. Então, quem é esse conjunto? É o conjunto dos números negativos e positivos. Esse conjunto pode ser representado de forma geométrica. Como assim? É numa reta numérica, onde o zero é a origem da reta, estão vendo aqui? À direita do zero ficam os positivos, que não é obrigado ter o sinal, não é obrigatório ter o sinal de mais. À esquerda do zero ficam os negativos. Esse sim, obrigatoriamente tem que ter o sinal de menos. Aqui, de propósito, eu coloquei umas letras. Não é pegadinha nem para confundir vocês, é porque elas realmente podem aparecer. E as letras, quando elas aparecem em matemática, elas estão representando o quê? Um número. Mas como eu vou saber, professora? Olhando na reta. A reta é uma sequência. Acompanha comigo. 0 à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então, esse B vale menos 5. E depois o menos 6. Vamos para a direita agora? 0, 1, vamos para os positivos, ok? 2, A. Quem é esse A? Só pode ser o 3. Quem vem na sequência após o 2? O 3. Depois 4, 5 e 6 e assim por diante. Então, a pergunta é: qual o valor de A? A vale 3. Qual o valor de B? B vale menos 5. Aí vem uma perguntinha: A é maior que B ou B é maior que A?
Sétimo ano, sempre um número positivo será maior que qualquer número negativo. O A vale 3, é positivo, então ele é maior que o B, que está valendo menos 5, que é um número negativo. Ok? Bom, o que mais a gente tem aqui? A é maior que 0? Sim! Todo número positivo é maior do que 0. B é maior que 0? Não! O 0 sempre vai ser maior do que qualquer número negativo. Vamos falar um pouquinho de antecessor. É um número que vem uma unidade a menos. Então, quem é o antecessor de 0? É o que vem imediatamente uma unidade a menos do que 0. No caso, é o menos 1. Então, nós temos o 0 aqui na origem. O antecessor, que vem antes, é claro, é o menos 1. Quem é o sucessor? A palavra já diz sucessor, sucede, vem depois, uma unidade a mais. Então, o sucessor de 0 é o mais 1. Muito bem. Nós temos também outra definição muito importante, que são os números opostos ou simétricos. Como assim? Na reta numérica, eles vão ter a mesma distância em relação ao 0. Então, 0 é a origem, tá? Aí, se eu perguntar assim, quem é o oposto do número menos 2? Só pode ser lá do outro lado o número mais 2, porque ele vai estar à mesma distância. Então, a mesma distância que o menos 2 tem do 0, o mais 2 também terá do 0. Quem é o oposto ou simétrico do 4? Estão vendo aqui? 4. Quem vai estar do outro lado, ao contrário dele, mas exatamente na mesma distância? Só pode ser o menos 4. Então, perceba o seguinte, o oposto de menos 3 é um mais 3. Oposto é sempre, a resposta será com um sinal trocado. Então, se ele era negativo, o oposto vai ficar positivo. Se ele era positivo, o oposto vai ficar negativo. E aí vem uma perguntinha. Quem é o oposto do 0? Pessoal, 0 não tem oposto. Por quê? Porque 0 é a origem. Outra coisa muito importante que eu gostaria de deixar para vocês é em relação à regra de sinais. Quando estamos trabalhando com adição e subtração, temos que tomar muito cuidado. Pelo seguinte, sinais iguais, você vai somar e permanecer o mesmo sinal. É tudo negativo? Soma as duas dívidas e continua devendo. É tudo positivo? Soma os 2 créditos e continua com saldo positivo, isso é muito importante. Então, tem aqui, menos 2 e menos 3 vai ficar menos 5. Você tem 2 dívidas, você vai somar e vai ficar menos 5. Mais 4 mais 7 vai ficar mais 11. São 2 créditos, você vai continuar com um valor positivo para você. Agora, quando você tem um negativo e um positivo, você vai subtrair e vai ficar o sinal do número maior, tá? Como assim, professora? Eu tenho aqui menos 3 mais 4. O 4 é maior e ele é positivo, então aqui você vai fazer 4 tira 3, que é 1, e a resposta será mais 1. Já aqui vai ser o contrário. 4 tira 3, professora, continua sendo 1. Sim, eu sei, só que o 4 não está negativo, então aqui o seu resultado será menos 1. Então, no de cima ficou mais 1 e no de baixo ficará menos 1. Muito bem. E quando tem parênteses? É uma dúvida. Você precisa eliminar, veja bem, os parênteses, viu? Eliminando os parênteses, de que maneira? Se os sinais forem iguais, continuará mais. Se os sinais forem diferentes, vai ficar menos. Tenho aqui, trouxe para vocês exemplos também, tá? Olha aqui, menos e menos, mais. Sinais iguais, mais. Menos e mais, menos. Sinais diferentes, menos. Depois o restante você já sabe como faz. Acabei de explicar, né? Sinais iguais, você vai somar. 3 mais 4, 7, permanece o mesmo sinal. Sinais diferentes, você vai subtrair. 8 menos 3, 5, e prevalece o sinal do número maior. 8 é maior e ele é positivo. Por isso que a resposta ficou 5, positivo. Agora, regrinha de sinais para multiplicação e divisão. É muito simples, basta você fazer a continha. Tá pedindo para multiplicar? Apareceu lá o xizinho, então um pontinho? Faz vezes, normal. Apareceu lá aqueles 2 pontinhos com um tracinho no meio ou apenas os 2 pontinhos? Faz dividir.
Primeiro faça a operação matemática indicada, depois você coloca o sinal, porque a regra é a mesma para as duas operações. Tanto para divisão quanto para multiplicação, a regra fica sinais iguais mais, vai ser um resultado positivo, e sinais diferentes, um resultado negativo. Acompanha aqui comigo rapidinho. Menos 3 vezes menos 7, sinais iguais. 3 vezes 7, 21, sinais iguais mais. 4 vezes 12, 4 vezes 12 é 48, sinais iguais, mais 48. 5 vezes 3, 5 vezes 3 é 15, sinais diferentes, menos 15. 8 vezes menos 4, 8 vezes 4 é 32 e sinais diferentes, menos. Menos 18 dividido por menos 3, 18 dividido por 3 é 6, sinais iguais, mais 6. Menos 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 é 9. Sinais diferentes, menos 9. É isso aí. Bons estudos para vocês. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Fica a lista de exercícios para vocês fazerem no caderno. Muito importante que vocês façam. Se tiver alguma dúvida, claro, pode enviar no PV. Bons estudos para vocês e até a nossa aula de amanhã. Tchau, tchau!